Olá, pessoal. Acabei de ter uma conversa com uma seguidora aqui que eu queria trazer para vocês essa discussão. Ela disse para mim num post que eu fiz relacionado às vacinas da Covid, de que a gente nunca vai saber qual é o valor real de quantas pessoas tiveram reações ou mortes e complicações das vacinas, porque o nosso governo, os nossos órgãos fiscalizadores não são confiáveis. E eu disse não. Dá para ter bastante confiança nisso. Em primeiro lugar, é importante entender que quem faz as vacinas nos laboratórios não são quem fiscaliza as complicações, reações adversas ou inclusive coisas como trombose, infarto, derrame. Quem faz isso é quem compra. E no caso aqui do Brasil, é o governo brasileiro. Então existem órgãos como a Anvisa, a Vigilância Sanitária, que vão acompanhar as pessoas vacinadas e vão ver toda vez que tiver uma suspeita, uma pessoa que tomou a vacina e infartou, se isso pode ter relação com a vacina ou não. Então, quando o governo diz, olha, comparado com os últimos anos, não estamos vendo um aumento de mortes, de infarto, de derrame ou de trombose em quem tomou a vacina, é o comprador que está fiscalizando, não é o vendedor. Então, lógico, quem está comprando, quem está pagando pela vacina, você imagina que está preocupado realmente em saber se comprou um produto bom ou não. Ele comprou essas vacinas para proteger a população, porque é a população que gera as riquezas que sustenta o governo, os impostos. Foi por isso que ele comprou, ele não é bonzinho. Ah, mas Adriano, no Brasil tem muita corrupção, esse pessoal foi comprado pela Big Pharma. E no resto do mundo? Então é importante você entender que como é que você consegue saber se na ciência um dado é verídico ou não? É quando você confirma ele e ele foi averiguado em diversos locais do mundo diferentes. Então não é só o governo brasileiro que está averiguando dos vacinados quem está tendo trombose, infarto, derrame e miocardite. É o governo americano, é o governo alemão, o governo japonês, o governo coreano, o governo francês, o governo sul-africano. Então, o mundo todo, os compradores das vacinas estão fazendo as suas estatísticas. Aí você pega esses dados e cruza. E você percebe que eles batem. A quantidade de derrames, infartos que aconteceu no Brasil é a mesma que aconteceu lá fora. Quer dizer, não é só aqui que não teve aumento, é lá também. Então, quando você compara esses dados, eles checam, eles conferem. É assim que você consegue ter uma segurança de que, mesmo que tivesse rolado grana e tivessem comprado o governo brasileiro, não existe nenhum laboratório do mundo que ganhou dinheiro suficiente para comprar o mundo todo. Então, se as estatísticas batem, provavelmente elas são verdadeiras. Gente, vamos lá. Esse discurso de que está tendo os casos raros sendo escondidos pelo governo, pela Big Pharma, está cada vez mais caindo por terra. Olha para o Brasil. Olha para a Anvisa. Durante a pandemia, um medicamento chamado losartana teve a suspeita de que poderia ter uma substância cancerígena lá dentro. A Anvisa não pensou nem duas vezes. Ele mandou fazer um recall e tirar esse produto do mercado. Então esse é o grau de rigorosidade que essa agência tem. Você acha que se tivesse suspeita de casos de morte, trombose, derrame, infarto acontecendo nos vacinados, a Anvisa já não teria feito algo a respeito? Durante a pandemia, teve um caso de uma mulher gestante que pode ter tido reação com a vacina da AstraZeneca. O que a Anvisa fez? Proibiu o uso da vacina da AstraZeneca em gestantes. Um caso. De novo, olha a rigorosidade desse órgão. E você acha que se tivesse acontecendo caso e mais caso, ela fica quieto? E de novo, você não confia na Anvisa? E no mundo afora? Não existe nenhum órgão regulador que proibiu ou que já deu realmente que existe suspeita de que essas vacinas estejam causando complicações. Tanto que o mundo inteiro continua vacinando com as mesmas vacinas. Bivalente 2.0 é a vacina da Pfizer. Ainda tem uso da vacina da AstraZeneca, ainda estão usando em alguns lugares a Coronavac, muito menos, né? Mas a questão é que são as mesmas vacinas. E não existe nenhum lugar do mundo que levantou essa suspeita e que suspendeu a vacinação ou proibiu a vacinação baseado nessas suspeitas. Então esse discurso de que realmente está acontecendo mortes e mais mortes, ele não casa com o mundo real. Ele é cada vez mais fantasioso. Ele só funciona para pessoas que estão na bolha, recebendo informações dos mesmos locais e não olham, não pensam, não conseguem enxergar além do que eles estão vendo nessas páginas que eles seguem. Aí você me pergunta, mas Adriano, por que isso continua acontecendo? Por que até hoje ainda tem médico falando besteira e loucura de vacina, que vacina mata, causa trombose, causa infarto, causa derrame? Porque esse é o ganha-pão deles. Esse pessoal ganha dinheiro com a mentira. Eles conseguem ter cada vez mais e mais pacientes dessas pessoas que estão com medo. Eles vendem desvacinação, coisa que não existe, entre outras coisas. Então, gente, desculpa. Eu sei que às vezes você pode estar preocupado e com medo de vacinar seu filho ou tomar sua vacina. Fica tranquilo. Esse discurso, cada vez mais, só funciona no mundo de Nárnia.